ao sul de uma pequena ilha chamada Calma. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. No outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deveriam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. Assim, não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e eu estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, a noite continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Então jogaram no mar uma corda com peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante, tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram 4 âncoras na parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingiram que iriam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: Se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. E aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz 14 dias que vocês estão esperando, e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio eram ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encarar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e largaram no mar, e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado direito para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte de frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pelas forças das ondas. Os soldados combinaram de matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem primeiro a se jogar na água e nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem segurando-se em tábuas ou pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos até sãos e salvos. Amém?
Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa noite, Pai. Quero te agradecer por essa casa de oração, Pai, essa casa de comunhão, Pai. A Ohana que o Senhor nos deu, Pai, para estar aqui congregando, Pai, estar aqui levando a Tua palavra, Pai, estar aqui vivendo como família, Pai. E peço, Pai, que o Senhor me esvazie de mim nesse momento, Pai, que eu seja somente um instrumento da Tua palavra, Pai, que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para levar a palavra através da vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro, Pai, para que a Tua palavra fale com cada um nessa noite, Pai, para que sejamos edificados na Tua palavra, Pai, que possamos viver firmes na rocha, Pai, que é o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Então, estamos continuando a nossa série, né, Vivendo no Espírito, que é a nossa série do mês de julho. E nesse culto vamos ver mais um capítulo da passagem de Paulo em Atos, né? Antes ele foi preso em Jerusalém, passou por vários julgamentos, né? E até o momento que ele apelou a César para que fosse julgado em Roma. E depois de muitos outros governadores importantes julgarem ele e disseram que não tinham nenhum motivo para que Paulo viesse a morrer, né? E aí ele apela a César para que ele possa ser julgado em Roma. E aí começa essa trajetória, né? É decidido que Paulo vá para Roma para ser julgado, e começa essa trajetória de altos e baixos que nós iremos explorar hoje. Então, no início do capítulo, o texto relata que eles passaram por várias cidades, estavam navegando devagar e com grande dificuldade, até de mudar de direção por conta dos ventos, até que eles chegaram num lugar chamado Bons Portos, e ali eles ficaram por muito tempo. E acabou ficando perigoso essa viagem, né? Porque estava chegando o inverno, e quando chegava o inverno não tinha como navegar, né? E Paulo, guiado pelo Espírito, ele adverte um pouquinho antes, né? Em Atos 27, 10 e 11: Homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Então, isso nos mostra que, por vezes, Deus quer mostrar as tempestades que nós vamos passar, as tempestades que nós vamos enfrentar, né? O Espírito Santo, ele nos avisa, mas assim como esse imperador que não deu ouvidos a Paulo, a gente acaba ignorando, né? Deus usa a vida de uma pessoa, usa uma circunstância, alguma coisa que você vai fazer e não sente paz. É o Espírito te mostrando que não é aquele caminho, né? Mas mesmo assim a gente acaba ignorando e ignora, passa batido, não dá ouvidos e não nos atentamos à palavra e aos sinais que Deus dá na nossa vida, né? Vimos aqui que mesmo com o alerta de Paulo, eles seguiram viagem. Isso gerou grandes consequências para eles, pois eles estavam prestes a ter grandes prejuízos, não somente com o navio, mas também com a carga, né? E até que eles chegaram nessa tempestade, que foi os versículos que a gente leu, né? Então, eles chegaram nessa tempestade. Em certo momento o vento forte começou a arrastar esse navio, né? E como o vento estava muito forte arrastando esse navio, eles abandonaram e desistiram de querer guiar esse navio, né? De tentar controlar aquele barco, né? E essa tempestade durou muitos dias, e sendo que um dia eles jogaram as cargas para fora, o outro dia os equipamentos do navio, e o texto relata que eles não conseguiam nem ver o sol e nem as estrelas, né? E quantos de nós que, por não ouvir o Espírito Santo, também chegamos a essa tempestade sem rumo, sem o Espírito Santo nos guiando, ficamos totalmente à deriva, tentamos nos guiar nós por nós mesmos, nosso espírito carnal tenta nos guiar, mas nosso espírito da natureza,
não tem essa capacidade, né? E nos deixa ficar caminhando sem rumo, sem propósito, totalmente perdido, olhando somente para aquela tempestade, assim como eles ficaram quando perderam a direção do navio, né? Sem rumos. E Gálatas 5,16 fala o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então aqui Paulo deixa claro que nós temos que deixar o Espírito de Deus nos guiar. É somente o Espírito de Deus que vai nos levar ao caminho certo, que vai levar nós ao caminho da vida eterna. E o texto também fala que eles jogaram as cargas, os equipamentos para fora do barco, né? E se formos ver e trazer isso para a nossa vida, acaba acontecendo mesmo, né? Nós tentamos tirar todo o peso, toda a carga que é passar por uma tempestade, que é estar passando por uma crise, e a gente acaba não tirando esses pesos, né? Mas o que a gente acaba jogando fora são os nossos valores, nossos princípios. Nós abandonamos o propósito que Deus nos prometeu, nós nos escondemos, deixamos de ter comunhão, nem com a igreja, nem com o Espírito Santo. Mas hoje temos que entender que no momento da tempestade é o momento que temos que dar liberdade ao Espírito, para que Ele nos conduza a sair dessa tempestade, a sair dessa crise. E o Espírito vai nos conduzir a sair dessa crise em paz, em alegria. E assim como eles que ficaram ali no escuro, sem ver o sol, as estrelas, nosso espírito da carne vai nos levar a essa condição de nós estarmos no fundo do poço, estarmos no escuro, né? Da gente tentar olhar a palma da nossa mão na nossa frente e a gente não conseguir enxergar isso, né? E Salmos 119, 105 fala: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então, quando o Espírito de Deus tem essa liberdade para agir na nossa vida, para nos guiar, estaremos caminhando à luz da palavra de Deus, estaremos caminhando nessa luz, nessa esperança de Deus, né? E Deus, Ele não é aquela luz no fundo do túnel, né? Não, é aquela luz que vai estar caminhando contigo ali do lado do túnel, tudo escuro, você não enxergando nada. Deus vai abrir os seus olhos, você vai enxergar através dele. E por mais que a gente, dependente da nossa condição, da nossa tempestade que estamos passando, Deus vai fazer a gente ver o sol, vai fazer a gente ver as estrelas. Nós vamos ter luz para caminhar e enfrentar as tempestades, né? E nesse escuro, foi justamente nesse escuro que eles perderam a esperança de se salvar, né? Quando eles não viram mais saída, eles desistiram, né? Primeiro, eles confiaram no planejamento deles. O imperador romano confiava mais no capitão e no dono do navio. Eles tentaram esvaziar o barco, tentaram desviar do vento, mas nada foi possível, porque eles estavam confiando em homens, estavam confiando na nossa natureza humana, no nosso espírito humano. E é o que o texto fala, que o nome do vento era Nordeste. E outras versões da Bíblia vão dizer que era Euroaquilão. E é um violento vendaval do Nordeste que atua no mar Mediterrâneo, né? E hoje, qual é o nome da tempestade que talvez você esteja passando, que talvez esteja acontecendo na sua vida? Talvez seja uma doença, um vício, um relacionamento com o seu filho, com os seus familiares que não está indo bem, seu casamento que está indo para a beira da destruição. Deus te convida hoje a entregar tudo isso aí. Ele te orienta a não ser igual o oficial romano, que não deu ouvidos aos sinais e advertências que Deus enviou, mas que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, para passar por essas tempestades em paz, com alegria, para que Ele
nos guie no caminho certo, amém? Eu quero ler com vocês Romanos 5, 3 ao 8. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma boa pessoa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós ainda quando vivíamos no pecado. Amém? Eu acho que eu anotei errado. Mas aqui eu acho que eu anotei o verso errado. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos deu. Então, olha só, um pouquinho antes eu lia mais. Então, o processo, o trajeto, ele pode ser doloroso. É ruim passar por essas coisas, é ruim passar pelas tempestades, pelas crises. Parece que nunca vai ter fim, mas temos que nos manter firmes nessa graça e na fé, e viver com a esperança da glória de Deus, é o que fala Romanos. E crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Então, logo após eles perderem a esperança, o anjo de Deus aparece para Paulo dizendo para que não tenha medo, e usa a vida dele para falar com o imperador dizendo: e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. E Paulo encoraja aqueles homens para que eles tenham coragem, pois confiavam em Deus e o que ele iria fazer, o que ele disse que iria fazer através do anjo. Então Deus nos mostra, através da vida de Paulo, como devemos nos comportar e lidar com essas tempestades, com essas crises, né? Vemos no texto que Paulo não se desesperou diante da situação. Ele não estava lá jogando âncoras como os marinheiros, não jogou as coisas para fora do barco, enquanto aqueles homens estavam desesperados e esperando a morte. A esperança daqueles homens já era a morte. Ele estava calmo e confiante, e ele teve coragem, ele teve paz em meio àquela tempestade, paz em meio àquela confusão toda, e teve a esperança mesmo estando na escuridão. Mas isso é porque Paulo tinha Jesus com ele. Paulo era um verdadeiro cristão, um cristão autêntico. Então ele tinha fé em Jesus, né? E a nossa fé, ela é provada em meio à tempestade, né? Em meio às crises, como iremos nos comportar nesse momento, quando está tudo bem, quando todas as orações são atendidas, quando a saúde está ok, quando o bolso está cheio, fica tudo muito mais fácil, né? Fica tudo mais tranquilo, né? Você não consegue enxergar problema, você não consegue enxergar nada, você não vê a tempestade, né? Mas como nós nos comportamos como a crise chega, né? Quando a tempestade chega, como quando somos tentados a nos desesperar, quando ficamos à deriva, queremos jogar tudo para fora do barco, como nós agimos como os marinheiros desesperados, ou como Paulo, cheio de fé
e esperança, sendo guiado pelo Espírito Santo. E também é importante que a gente, neste momento, que nos atentamos que no momento em que Paulo recebe o anjo, ele está totalmente atento ao que o anjo está trazendo para ele, e ele foi obediente ao que Deus falou para ele através da vida do anjo. Deus ordenou que ele fosse lá falar com o imperador, né? E isso levou um conforto ao imperador e aos tripulantes. Isso significa que mesmo na tempestade, Deus estava presente com eles ali naquele momento. Independente do vento que estava soprando, independente da escuridão, Deus estava com eles naquele barco. E devemos, assim como Paulo, estar atentos ao Espírito e ser totalmente obediente quando Deus nos ordenar algo, né? Quando Deus nos usar para falar algo, né? Provérbios 18, 21 fala: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, veja que nesse momento Paulo trouxe uma palavra de vida para aquele homem. Ele falou: tenha coragem, eu confio em Deus. E quando eu estava estudando, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me trouxe uma lembrança de um fato que aconteceu no meu casamento, né? Fez 4 anos que nós nos casamos, eu e minha esposa que está aqui na frente. E no dia do nosso casamento, nós tínhamos um casal de amigos que eles estavam já para se separar. Eles já estavam preparando o divórcio, preparando a separação de bens. E Deus usou a vida do pastor na cerimônia para levar uma palavra de vida para eles ali naquele momento, né? Por mais que eles talvez não tenham entendido, talvez não tenham recebido da melhor forma, Deus falou com eles naquele momento, né? E o Espírito Santo, Deus usou a vida do pastor naquela cerimônia, né, para levar. E hoje eles estão casados, estão firmes, estão bem. E o que nos mostra isso, né? Que o Espírito Santo, quando ele nos ordena falar, nós temos que falar. Se for um amigo, um familiar que talvez está prestes a chegar a um divórcio, a separar da esposa, que nós não venhamos ser o causador dessa destruição, né? Que, falando com o nosso espírito da carne, né, guiado pela raiva, pelo rancor, falando que está certo, que tem que terminar mesmo, tem que acabar com tudo, porque não tem mais jeito, né? Mas Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito, para que, assim como o pastor levou aquela palavra de vida para eles, para que a gente possa levar essa palavra de vida também. Se é um casamento, falar que o casamento é uma bênção de Deus, que a família é o projeto de Deus, continue com a sua família, que devemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja, que devemos perdoar. Tudo que nós vamos falar, nós temos que ser baseado na palavra de Deus, para que a gente não leve uma palavra de destruição para a vida do próximo, mas que a gente leve uma palavra de vida para o próximo. Amém? E eles estavam sem esperança nenhuma, né? Mas Deus trouxe essa palavra de vida para ele. E vemos no texto que Paulo não poupou eles das notícias ruins. Eles continuaram sendo arrastados por aquela tempestade, mas a fé de Paulo era tão verdadeira que ele só confiava na palavra de Deus, naquilo que o anjo trouxe para ele, que eles teriam vida, que eles não iriam morrer naquele momento, né? Acima das circunstâncias, acima da tempestade, a palavra de Deus prevaleceu na vida dele. E ainda a deriva, quando eles estavam à deriva, eles pressentiram que estavam chegando perto da terra, né? E começaram a medir, perceberam que estavam chegando mais próximo da terra. E com isso veio medo de bater na rocha, todos morreram. Então eles oraram para que amanhecesse logo, né? E neste momento que eles oram, o texto fala que alguns marinheiros tentaram fugir, né? Eles fingiam estar jogando âncoras lá embaixo,
fingiram estar fazendo outra coisa, porém, eles estavam jogando bote do navio para abandonarem o barco e salvar a própria vida deles, deixando todos os outros para trás. Mas Paulo percebeu aquilo e avisou o imperador, e alertou que se eles saíssem do barco, todos eles não iriam sobreviver. E aí os soldados deu ouvidos a Paulo naquele momento e cortaram as cordas e deixaram que os botes fossem cair no mar. E isso nos mostra algo importante, né? Que assim como aqueles marinheiros, quando estamos em crise, em tempestade, nosso espírito carnal tende a fugir dessa tempestade, né? Às vezes a tempestade que Deus nos coloca é para nos aperfeiçoar, para nos provar. E quanto mais nós fugimos, menos somos guiados pelo Espírito Santo. Então, quando tiver uma tempestade, ao invés de orar pedindo para que ela pare, para que ela cesse, peça para que o Espírito Santo te conduza nessa tempestade, nessa crise, e te mostre o que você precisa aprender nesse momento, o que você precisa se aperfeiçoar, para que, debaixo da condução de Deus, nós possamos seguir, e nada pode nos tocar quando estamos debaixo dessa condução de Deus, amém? Salmos 91:1 fala: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Então, essa palavra fala que Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso defensor. Então, em Deus nós teremos vitória, nós iremos passar por tempestades, sim, iremos passar. Deus deixa claro que nós iremos passar por aflições, nós iremos passar por provações, mas Ele também fala para que tenhamos fé, porque Ele está com a gente, amém? E pouco antes de amanhecer, na madrugada, Paulo orienta que todos venham comer, pois já fazia 14 dias que eles estavam sem comer, por estarem desesperados e vivendo naquele momento de tensão. E mais uma vez ele avisa que ninguém iria perder um fio de cabelo naquela tempestade. E a atitude dele foi de pegar o pão, partir e dar graças a Deus antes de começar a comer. E com isso, todos ficaram encorajados e comeram também, né? O texto fala que era 276 pessoas dentro daquele navio, né? Então, vemos que em meio à tempestade, Paulo parou para dar graças a Deus, para render graças a Deus, né? Ele não esperou aquela tempestade diminuir, ele não esperou cessar aquele mar, ele não esperou a tempestade diminuir para poder adorar a Deus, né? Ele não precisou esperar o caos passar para adorar a Deus. Ele rendeu graça, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio daquele caos, ele parou e rendeu graças a Deus. E esse gesto contagiou esses outros 276 pessoas que estavam no barco, trouxe coragem para eles, né? Tirando o foco do desespero, tirando o foco desse desespero. E quantas vezes nós paramos de nos alimentar espiritualmente, né? De orar, de estar na palavra, de agradecer a Deus, e é justamente neste momento, justamente no momento que mais precisamos, na tempestade, na crise, esse é o momento que nós temos que clamar a Deus, temos que pedir a Deus, temos que nos alimentar da palavra dEle, ler a palavra dEle, buscar na Bíblia. Como posso resolver isso? Através da Bíblia, através da palavra, através do Espírito que está em nós, né? E nosso espírito carnal, ele não nos leva a essa condição, né? Ele nos leva a olhar para a circunstância e não nos permite nos alimentar, né? Ele vai fazer que nós nos enfraquecemos, ele nos leva a afundar com um barco junto, né? Mas Jesus fala em João 6,63, João 6,63, o Espírito de Deus é quem dá a vida.
mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Amém? Então, Jesus fala aqui para que a gente não dê atenção para o nosso espírito humano, né? Que o nosso espírito humano não tem a capacidade de fazer essas coisas, de nos dar esperança, né? Somente o Espírito de Deus é quem vai dar vida. Nosso espírito carnal vai nos levar à morte, né? Então, que nós possamos nos alimentar do Espírito Santo, né? Termos a oração como estilo de vida, ter a palavra como um fundamento certo na nossa vida, como um fundamento principal na nossa vida, não somente aqui dentro da igreja, mas principalmente dentro da nossa casa, né? O pastor sempre nos orienta e nos fala, né, que nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então temos que estar edificados dentro da nossa casa. Então que a gente comece a procurar nos alimentar primeiro dentro da nossa casa, que isso vai nos render fruto dentro da igreja, vai nos render fruto dentro do nosso trabalho, dentro de tudo aquilo que estaremos fazendo, né? E nos momentos mais difíceis, quando está na tempestade, quando está quase afundando, é esse alimento que vai nos dar coragem, né? Assim como deu coragem àqueles 276 pessoas, é o que vai nos dar coragem para sair de qualquer tempestade, né? E ao amanhecer, eles veem uma baia onde havia uma praia e fazem de tudo para encalhar o barco ali, né? Até que o barco bateu no banco de areia e ficou encalhado, né? Neste momento, o barco foi sendo destruído pelas ondas, né? Então, mesmo seguindo o plano para encalhar, já com a esperança de salvação, o barco ainda assim se quebra inteiro, né? Isso nos mostra que nem sempre as saídas das tempestades não vão ter perdas, né? Pode não ter perdas de vidas, mas pode ter perdas materiais, né? O barco foi destruído pelas ondas, né? E o barco precisou ser quebrado para que todas aquelas vidas fossem preservadas, né? E isso também me trouxe à memória, eu acho que eu já até falei aqui em outra pregação, mas Deus me ordenou falar aqui, e quase um ano atrás, mais ou menos, assim que a nossa filha Ana nasceu, nós ficamos os 3 dias na maternidade, né? E minha cunhada ficou esse tempo aqui em Florianópolis, usando o nosso carro, cuidando da nossa outra filha, Lorena. E ela estava indo buscar a gente no dia que a gente estava saindo da maternidade, né? E quando ela estava entrando ali na Via Expressa, um outro carro bateu na lateral dela e ela bateu de frente com o poste, né? E esse carro, era um carro que a gente já tinha sonhado há muito tempo, que a gente sempre colocou em oração desse carro, sempre pedimos esse carro, e tinha feito mais ou menos uns 5 meses que a gente tinha comprado esse carro, então era bem recente. Então, esse carro bateu de frente ao poste, graças a Deus bateu de frente ao poste, porque senão ia atravessar a Via Expressa inteira, talvez pegaria outro carro. Porém, nesse acidente que aconteceu, estava somente minha cunhada e minha filha dentro, minha filha que vai completar 12 anos. As duas estavam juntas indo lá buscar a gente. E aconteceu esse acidente, né? O carro ficou totalmente destruído. A frente do carro acabou com a frente do carro. Porém, elas não tiveram nenhum arranhão, nenhuma das duas. Elas não tiveram nada, nenhuma dor de cabeça elas tiveram. Porque realmente Deus guardou ela naquele momento, né? E assim como nesse naufrágio foi necessário do barco ser destruído para que aquelas vidas fossem salvas, da mesma forma Deus preservou a vida da minha cunhada, que hoje ela até está grávida do nosso sobrinho Mateus. Ele preservou a vida da minha filha, que hoje está rendendo os frutos dela, está sempre aqui servindo, louvando o Senhor. Então vemos que coisas, principalmente coisas materiais, elas se perdem no meio do caminho, elas se perdem no meio da tempestade.
mas o que não vai se perder no meio da tempestade é o propósito que Deus tem na sua vida. Ele é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Ele podia ter encerrado tudo ali naquele momento, ter acabado com todos, mas ele tinha um propósito na vida de Paulo. Ele permitiu que Paulo levasse a palavra até outras pessoas. Depois do julgamento, Paulo escreveu muitas cartas depois de chegar em Roma, né? E voltando para a palavra, por fim, os soldados que já estavam salvos tinham um plano de matar todos os prisioneiros. Na época, os soldados que perdiam um prisioneiro, que perdiam um preso, né, alguém que já estava condenado, eles pagavam com a própria vida. Então, se eles perdessem um preso, eles iriam morrer. Os oficiais romanos iam matar ele. E então a solução que os soldados encontraram para esse medo, porque eles sabiam que ia morrer se perdessem os prisioneiros, e muita gente ia morrer, mas o medo fizeram ele ter essa ideia, né, que era acabar com a vida dos prisioneiros para resolver os problemas próprios deles. E isso é exatamente como o espírito da carne opera em meio à tempestade na nossa vida, né? Quando estamos com medo, quando nos sentimos ameaçados, sem direção certa, nós não queremos só fugir dessa tempestade, né? Nós acabamos meio que inconscientemente, né? Começamos a querer destruir o nosso próximo, né? Aquele que talvez esteja do seu lado, talvez seu esposo, um amigo. Tudo vira uma ameaça, né? E começamos a difamar, cortar relações, jogar a culpa nas pessoas, abandonar quem precisa de nós, tudo para a nossa própria sobrevivência. E por conta disso, quantos casamentos não são restaurados? Um querendo, naquela crise, um querendo difamar o outro, um querendo colocar a culpa no outro, um querendo ser maior do que o outro, né? Palavras duras, o silêncio, o abandono. Por vezes o irmão que está caído, que ao invés de nós estendermos a mão, nós deixamos ele de lado, condenamos ele, julgamos ele pela escolha, né? Mas o texto também mostra que o imperador romano poupou a vida de Paulo e dos prisioneiros, né? Ele não deixou que isso acontecesse com eles. Ele salvou a vida deles, né? Porque todos os prisioneiros iam ser presos. Porém, o texto mostra que o imperador romano não deixou, salvou a vida deles, né? Deus mostra a sua graça nessa passagem. Alguém intercedeu por eles naquele momento, né? Hoje o Espírito de Deus intercede por nós. A graça de Deus nos alcança porque nós merecemos a morte, mas Ele entregou o seu próprio Filho para que nós tenhamos vida, né? E o Espírito Santo, Ele não vai nos tratar como aqueles soldados trataram os prisioneiros, mas Ele nos trata com graça, com misericórdia, e é esse mesmo Espírito que temos que tratar o nosso próximo, amém? Então quero ler com vocês Gálatas 6, 1 e 2. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Amém? E por fim, todos saíram salvos daquele naufrágio, né? Como o anjo de Deus tinha prometido a eles, né? E viver no Espírito de Deus não é passar a tempestade sozinho, não é querer resolver na nossa força, no nosso braço, né? Estar passando uma tempestade é justamente a gente entregar a Deus, deixar que o Espírito de Deus nos conduza, né? E Deus nos fala nessa noite, né, que devemos estar firmes na fé, né? É sobre como estamos tratando quem está conosco na tempestade. Nosso espírito da carne
vai nos levar para o medo, vai querer fazer a gente fugir, vai querer nos eliminar, nos condenar, mas o Espírito de Deus, mesmo em meio à tempestade, ele intercede por nós, nos dá o direcionamento, nos transforma e nos restaura, e nos leva até a beira da praia. Então hoje, eu não sei qual a tempestade que você está passando, o que está afligindo a sua vida, o que talvez está te afundando, que você não vê mais solução, não vê mais saída. O Espírito de Deus quer nos conduzir, Ele nos convida nessa noite, para que o Espírito de Deus te conduza nessas tempestades, para que, assim como Paulo, nós venhamos a passar essa tempestade em paz, com fé, ouvindo a voz do Espírito e sendo obediente às ordenanças de Deus. Então, temos que estar atentos à palavra de Deus, atentos aos sinais que Deus nos manda. Às vezes Deus nos manda sinais que a gente passa batido, que a gente não vê, mas Paulo foi obediente aos sinais de Deus. Paulo escutou a voz de Deus naquele momento, e com isso trouxe a salvação para todos aqueles que estavam dentro do barco. E é isso que o Espírito Santo nos traz hoje, né? Deus deu esse consolador, deu esse presente para nós, né? Para que nós possamos não viver na deriva, não viver sem rumo na vida, né? Mas para que a gente tenha vida e tenha esperança em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que vai nos conduzir, amém? Então, convido vocês a fecharem os seus olhos, vamos nos levantar, o novo pode vir, vamos orar a Deus e agradecer por esse momento, e que nós, nessa noite, entreguem essa tempestade na mão dEle, para que Ele conduza a sua vida, conduza aquilo que talvez você acha que não tem a solução. Recorde, traga à mente tudo isso que anda afligindo a sua vida, que por vezes venha atrapalhando o seu caminhar. Entregue tudo isso na mão dEle. Esse é o momento para que você entregue tudo nas mãos dEle. A sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com a igreja, o seu relacionamento com Deus, que é o nosso principal força para ter fé. Nós estamos totalmente relacionados com Cristo, amém? Então,